Pessoal, uma situação que passou batida ontem é que o Lula tomou uma das maiores derrotas de todos os tempos dentro do Congresso Nacional. E o número de votos que ele tomou ontem já é suficiente, inclusive, para um impeachment. Vamos falar sobre isso? Hoje é dia 17, terça-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia. E o bicho tá pegando na República Tupiniquim. Vamos lá. Um dos pontos que a gente precisa falar é que a imprensa não tem já o menor pudor. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal descartaram, o fim daquele inquérito do fim do mundo que mira bolsonaristas e diz que vai mantê-lo para 2026. Então, se você espera a temperatura para 2026 e os processos que existem, pode ter certeza, vai ser clima quente em 2026 e a gente sabe como que será. Não será diferente de 2022, pelo contrário, eu acredito que será até pior. E o Nunes Marques, que é o ministro do Supremo, vai estar à frente do TSE, o indicado pelo Bolsonaro. Algo pode acontecer. Enquanto isso, o Lula, tomou sua maior derrota, enquanto o seu principal ministro, o ministro da Economia, o ministro que será responsável por derrubar o Lula, seja em 2026, seja por impeachment, tá de férias. E até o Poder 360 repercutiu memes do Haddad. Ou seja, se até a imprensa tá repercutindo memes do Haddad é porque a coisa tá feia. Pois é. A Câmara aprovou urgência. E aí, o que nós temos é que foi tão feio, mas tão acachapante contra o Lula, que já tem votos, inclusive, para impeachment. E isso foi um sinal para o Lula. Não tenha dúvidas disso, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Inclusive, ontem marcou uma mudança brusca de comportamento do Hugo Mota. Parece que até o Hugo Mota já perdeu a paciência com o governo lulopetista, até depois que a Gleisi Hoffmann ameaçou cortar as emendas do Hugo Mota. Por outro lado também, caminhoneiros e agro ameaçam parar. Ao que tudo indica, a visão que se tem é de que está ganhando novos contornos e mais pessoas pretendem paralisar. Nós vamos falar sobre isso aqui, estamos acompanhando tudo que está rolando nas redes sociais, está circulando nas redes sociais. Outro ponto interessante também é que já tem ministros do Supremo recuando. Pois é, o Fachin defendeu que o STF tem que recuar, não concorda com o que está acontecendo e que o STF tem que parar de entrar na seara do Congresso Nacional. Pois é, a gente vai estar acompanhando e mostrando para vocês o que foi que o ministro Fachin disse. Também vamos falar sobre a OAB, e algum posicionamento aqui da OAB sobre o juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, e outros pontos, se der tempo ainda nesse editorial. A gente vai falar também de guerra Israel e Irã também, que tá o bicho pegando aí, tá bom? Bora entender tudo que tá acontecendo então? Então bora pra cima, não esqueça de inscrever-se no canal, dá uma olhada se você tá inscrito, confere se você tá inscrito, é sempre importante, tá? Então bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores. Outro ponto também, pessoal, você que já não aguenta mais financiar tudo isso, pagar impostos aqui no Brasil, viver aqui no Brasil, o Uruguai é uma excelente medida. Para você que quer fazer a transição para os seus filhos, para os seus herdeiros, o Uruguai é uma ótima medida para offshores, para se ter residência fiscal e até para ter um plano B. Vai que isso aqui zica. Você vai esperar tudo zicar, igual alguns venezuelanos fizeram, para depois ter um plano B, para ter uma residência fora do Brasil? O Uruguai é muito interessante. Então, entre em contato aqui, tanto pelo QR Code, que está aqui, quanto pelo número que está aqui. Agenda a sua consulta, marca a sua consulta e você vai ser muito bem recebido por um dos nossos especialistas, tá bom? Bora de matéria. Seguinte, pessoal, vem cá. O STF descarta fim de inquérito que mira bolsonaristas e deve mantê-lo em 2026. É nítido, claro, evidente, que o condão deste inquérito é político. Há quem diga, inclusive pessoas da oposição,
que esse inquérito das fake news aqui é um verdadeiro AI-5, né? Ou seja, é um poder exacerbado nas mãos de ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma acusação que é feita grave. Agora, vocês precisam entender um pouquinho mais sobre o porquê da manutenção desse processo. Olha só, matéria da Folha de São Paulo. O motivo, né, da manutenção do processo, uma delas, das razões pela manutenção, é a proximidade das eleições de 2026. O pleito será realizado sob o comando de Cássio Nunes Marques, no TSE. Por mais que integrantes do Supremo acreditem que o ministro não fará concessões relevantes para o bolsonarismo, acredita-se que o empenho para o combate à desinformação não será o mesmo da Carmen Lúcia e do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma aberração jurídica sem precedentes, nunca visto na história do Brasil, tá? E a imprensa normaliza, né, essa República das Bananas de uma maneira assustadora. Por quê? Porque aqui os ministros do Supremo dizem abertamente o seguinte: olha, eu não sei se eu vou gostar da forma que o Nunes Marques vai conduzir, então eu vou ter que ter um outro processo, um inquérito, que é ilegal, diga-se de passagem, nasceu de ofício, para conter a oposição, para conter os bolsonaristas. Eu vou utilizar de um inquérito e, haja vista a proximidade das eleições, para conter um espectro político durante as eleições. Gente, se você observar tudo isso, tem cara, tem cheiro, tem jeito, tem andar de Venezuela. Pelo amor de Deus. E a imprensa fala com uma naturalidade como se, tá tudo bem, né? Vamos usar o inquérito aqui para interferir no processo eleitoral, tá tudo bem. Ó, vai ter o Nunes Marques, que é frouxo. Foi o que deu para entender. Vai ter o Elon Musk, vai ter o Mark Zuckerberg, vai ter o Trump. Então nós vamos ter que mexer com o sistema. O que mais me impressiona é a forma como a imprensa traz uma matéria como essa, assim, de forma tão lavada e descarada, né? Cara lavada e descarada. Já que a gente citou isso, né? É o seguinte: o Haddad entrou de férias hoje, 7 dias sem imposto. Não sou eu que estou fazendo meme. Antes que você venha, né, fazer uma matéria contra mim, a Veja uma vez fez uma matéria dizendo que eu espalho memes contra Haddad. Eu nem de meme eu gosto. Então, vamos entender o seguinte. O Poder 360 ironizou, né, as férias do Haddad e colocou aqui, ó, o Zema ironiza as férias do Haddad. 7 dias sem imposto. O ministro da Fazenda está de recesso até dia 22 de junho. A ausência se dá no momento de impasse sobre o aumento do IOF no Congresso. Já o Zema usou as redes sociais na segunda-feira para ironizar o início das férias do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Haddad entrou de férias hoje, 7 dias sem imposto, diz o meme compartilhado por Zema no Instagram. Tá, mas você tá perdendo o nosso tempo, Sandro, para falar só de meme, de Haddad saindo de férias? Não, mas não mesmo. Vou falar da pior derrota que o Lula já sofreu até agora e o Haddad nem estava lá para ver, né? Deve estar viajando, curtindo a vida, né? Olha só, a Câmara dos Deputados ontem aprovou a urgência do projeto que derruba o decreto do IOF, em derrota para o governo Lula. Foi no plenário. Você tem noção que foi para toda a Câmara dos Deputados votar. E ela aprovou o requerimento de urgência desse projeto, desse PDL, que derruba o aumento de imposto do governo Lula. Só para lembrar, a cada 37 dias o Lula aumenta o imposto para nós, tá? Só que o lance aqui não é o fato da gente ter o imposto, né? A votação. É o tamanho da votação. Olha só, o Marcel Van Hatten publicou um vídeo ontem onde ele explica o tamanho da votação.
Você tem noção que são 513 deputados, né? De 513, 346, ou seja, o número suficiente para aplicar um impeachment, votou contra o Lula. Olha só. 346 votos a favor do projeto de decreto legislativo, ou melhor, da urgência, falta ainda votar o mérito, que susta o aumento do IOF. Menos um imposto para o povo brasileiro pagar assim que votarmos o mérito. Então acabamos de aprovar aqui 346 votos, como disse o deputado Luiz Lima, isso é número suficiente para um impeachment de presidente que nós tivemos aqui agora para aprovar o fim do aumento do IOF. O que a gente precisa é de corte de gasto no nosso país. Chega de mais impostos, chega desse tipo de expediente que o brasileiro não aguenta mais pagar a conta. Uma vitória para o povo brasileiro e agora precisamos pautar o mérito aqui para acabar de vez com esse aumento do IOF e não deixar a medida provisória de mais impostos passar. Um abraço, pessoal, boa noite, mais uma grande vitória nossa aí. Valeu! Pessoal, a grande verdade é que o brasileiro já não aguenta mais pagar impostos. Ontem, o deputado federal Gustavo Gaia também postou um vídeo, né, onde ele critica aqui o aumento de impostos. Mesmo com ameaças e intimidação, o governo não conseguiu nem mesmo 100 votos a favor de criar mais impostos. A Gleisi Hoffmann fez ameaças ao Congresso dizendo que ia cortar as emendas do Congresso. Emendas impositivas, que são obrigatórias. Dá uma olhada. Esse é o começo do fim desse governo oficialmente. Uma derrota avassaladora para esse governo criminoso. Não conseguiram nem mesmo 100 votos para tentar derrubar a urgência do IOF. E essa urgência, que a gente acabou de aprovar, com 346 votos, ela derruba o decreto do governo, que cria mais impostos no bolso do povo brasileiro. Um governo que quebrou o Brasil, o Congresso está dando sim um recado claro. Nós não vamos mais ajudar esse governo a destruir o nosso país. Parece que, infelizmente, demorou muito para o Congresso acordar, mas aí o recado está dado. Gente, o governo usou toda a sua artilharia. A Gleisi Hoffmann chegou a ameaçar não repassar emendas se o IOF fosse derrubado. Bom, a urgência foi aprovada. Semana que vem não tem sessão. Na outra semana nós vamos votar o mérito. E se Deus quiser, a votação será a mesma e será derrubado esse decreto legislativo. Algo que é muito difícil de acontecer. Então nós não toleramos, não permitiremos mais impostos no bolso do povo brasileiro. E esse governo só quer fazer isso. Aumenta os impostos, o que acaba aumentando o preço dos serviços e dos produtos no bolso de todo cidadão brasileiro. Chega, é um ponto final. Agora, o melhor de tudo, não é sim derrubar o decreto. O melhor de tudo é um sinal que o Congresso está dando no sentido, nós não andamos mais com esse governo. Ou seja, o centro pulou do barco. Se precisava de um movimento oficial para provar isso, ele aconteceu hoje. O centro pulou fora desse barco. Gente, teve ameaças, teve ofertas, tentaram comprar votos, fizeram de tudo para articular, mas a Gleisi Hoffmann não conseguiu. É um primeiro passo para a ingovernabilidade desse governo, ele não se sustenta mais. Eu acredito que é uma questão de tempo até o centro devolver ministérios e vir para a oposição. E aí acabou de vez para esse governo. Agora, vamos focar na anistia e vamos focar em, mais uma vez, escancarar a perseguição criminosa do judiciário brasileiro contra a direita e principalmente contra o nosso presidente Bolsonaro. Lembrando, pessoal, é uma vitória importante, não podemos perder o momento. Dia 29, na Paulista, precisamos de todo mundo lá para defender aquele que se sacrificou pelo nosso país em vários momentos e que agora a justiça quer prendê-lo de qualquer forma. Paulista, dia 29. Pois é, pessoal. Fica aí a convocação do Gustavo Gaia. E aí, o que ele falou é muito importante. O tamanho da derrota do governo Lula é maior do que você possa imaginar. Vamos lá, pessoal. Além de tudo, né, há a manifestação que pode acontecer no dia 29, que vai acontecer no dia 29, e tem uma mudança de postura do próprio Hugo Motto, que enfraquece o governo Lula nesse momento. O Estadão tratou disso. A mudança brusca de comportamento de Hugo Motto sobre as medidas apresentadas pelo governo evidencia uma disputa por pagamento de emendas e distância entre o discurso e prática no Congresso. É tudo pelas emendas. A menos de um ano e meio das próximas eleições,
o que todos parecem querer, tanto no executivo quanto no legislativo, da direita à esquerda, passando pelo centrão, é manter tudo como está. E sim, essa matéria não está errada. Está todo mundo preocupado com as emendas? Está. Só que mesmo o Lula fazendo ameaças, mesmo o Lula tentando segurar, né, se segurar em cima de ameaças, não está resolvendo. E aí, dia 29, vai acontecer agora a manifestação. Aqui é que entra o ponto interessante. As manifestações do Bolsonaro podem ganhar proporções muito maiores do que se possa imaginar? Sim. Tá rolando um movimento na internet, né, vídeos esparsos que estão circulando na internet, de caminhoneiros e do agro dizendo que vão parar, iniciando lá no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada, né, esse perfil aqui do Severino, que fez essa publicação, né, trouxe essa matéria. O Brasil vai parar, greve dos caminhoneiros e do agro. Até agora, já tem uma informação oficial de que lá próximo de Pelotas, né, e é um evento isolado em Pelotas, o agro marcou a paralisação. E agora, chega esse vídeo aqui também. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Júnior Almeida do canal Ponto de Ignição, como é que vocês estão? Meus amigos, Rondônia se junta também ao Rio Grande do Sul, a paralisação do agro e dos caminhoneiros, né? Greve geral pelo Brasil, cara. Greve geral pelo Brasil. O povo brasileiro não aceita mais tanta roubalheira, né? A gente não aceita a ditadura aqui no Brasil, né? Ninguém quer ditadura no Brasil, ninguém quer, né? Então, cara, são vários os estados que já estão se mobilizando, né? Já temos aí Rondônia, né? Temos Minas, temos também São Paulo, que provavelmente entre hoje e amanhã já vai estar se programando e dizendo também, anunciando que vai parar também. Temos a Bahia, teremos a Marcha da Liberdade a partir do dia 29 de junho, em que vai reunir toda a manifestação por todo o Brasil, cara. E isso pode ser duradouro por vários dias, né? O que é que eu tenho para falar para vocês? Preparem-se, né? Estoquem alimentos, porque vai parar, cara. O Brasil vai parar, greve geral. Assista comigo. Alô, meu povo. Aí, ó. Nossos colegas produtores rurais já começaram a se movimentar, viu? Segunda-feira, às 20 horas e 10 minutos. Vamos aí, ó, galera aí. Pois é, pessoal. O que a gente precisa ter em mente aqui? Não é nada oficial, tá? Sobre paralisação de caminhoneiros, né? Mas assim como aconteceu em 2016, foram movimentos que foram surgindo em virtude, né, da questão econômica que estava rolando. Então, há a possibilidade desse movimento acontecer sim, tá? Então, por via das dúvidas, né, estoquem alimentos, tudo isso, né, para você não ser pego de surpresa. Agora, se esse movimento é real, se esse movimento de paralisação existe, isso eu não consigo confirmar para vocês. O que está circulando são vídeos esparsos da internet. Se eu tivesse informação maior, é óbvio que eu traria para vocês, mas o que circula por hora são vídeos esparsos, né? Até então não tem um ponto conciso informando que realmente essas paralisações iniciaram, tá bom? E a gente já viu isso muitas vezes acontecendo, né? De informações, de gente falando que estava parando e nada, tá? Então, só para deixar vocês atualizados sobre tudo que está acontecendo. Mas vamos lá, pessoal. É o seguinte, a atuação do Supremo Tribunal Federal hoje é óbvia, né? Que há um extrapolo, né? Um atropelo por parte do Supremo Tribunal Federal em relação às atribuições do Congresso Nacional. Isso é fato, tá? O Fachin, que será o próximo presidente do STF, ele disse que vai ter que ter uma contenção do judiciário, vai ter que recuar para não invadir a seara do legislador, que o Fachin entende que mais cedo ou mais tarde o Congresso vai se virar de verdade contra o STF e contra o Lula. E aí eu quero ver quem vai segurar. Porque dentro da separação dos poderes, nós temos o Congresso Nacional, que pode abrir impeachment do STF e pode abrir impeachment do Lula. É simples. Matéria do Correio Brasiliense. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira a tripartição dos poderes, tá? Para manter a harmonia institucional. Segundo o magistrado,
que assumirá o comando da corte em setembro, deve haver uma contenção do judiciário, para não invadir a seara do legislador. Cabe ao Poder Judiciário, e em especial a esse tribunal, proteger os direitos fundamentais, preservar a democracia constitucional e buscar a eficiência da justiça brasileira. Para fazê-lo, precisamos de contenção. Não nos é legítimo invadir a seara do legislador. O respeito ao dissenso e a convivência democrática são lições também para todos os poderes e todas as instituições, disse o Fachin. Cara, é impressionante como a gente se sente, assim, a gente gosta de ver quando um juiz fala uma coisa certa, né? O que deveria ser a regra e não a exceção. Quando um juiz fala algo condizente com a Constituição, deveria ser a regra, não a exceção. Então, o que eu posso fazer, né? Se você concorda comigo, ó, eu vou deixar aqui, ó, parabéns ao ministro Fachin, e é exatamente esse o caminho da justiça brasileira. Cada um no seu quadrado, tá? Cada qual no seu quadrado. Então, o Fachin manda bem, né? Bate um bolão ao falar isso aí, né? Cada um tem que estar dentro da sua área de atuação, literalmente. E eu acho que o judiciário, sim, está extrapolando. Acho, sim, que o judiciário está atuando, de certa forma, extrapolando os limites legais. Estou falando como advogado. Acho que o judiciário é importantíssimo, é um segmento importantíssimo, mas os ministros têm que entender a grandeza e o tamanho disso, né? Para garantir, sem sombra de dúvidas, que o judiciário seja respeitado pelas suas ações e não pela força, não pela imposição de penas absurdas como acontece no 8 de janeiro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada, né, sobre as liberdades no Brasil. A Sociedade Ilustrada é um perfil que sempre está fazendo, né, charges aqui que eu acho sempre interessante, né? Ó, há quanto tempo o brasileiro vai começar a comer barata, gafanhoto e morcego? É a publicação aqui, é a legenda do perfil. Ele colocou a charge, mas ele colocou uma sequência de matérias que a gente precisa entender, tá? Vamos lá. Brasil Paralelo. Lula quer o apoio da China para regular as redes sociais. Estamos tirando a liberdade de contar safadeza. Quem diz o que é safadeza? Porque se depender de mim para falar o que é safadeza, o Lula não escapa dessa de jeito nenhum, né? Outro ponto, matéria do próprio STF. O presidente do STF encerra a missão oficial para troca de experiências com o judiciário da China. Olha isso. O ministro Barroso conheceu inovações tecnológicas e discutiu possibilidades de parceria do Banco dos BRICS com o judiciário brasileiro em projeto de transição energética. Então estava lá o Barroso, junto com o judiciário. Você deve lembrar o momento em que o Barroso esteve lá na China, visitou o STF chinês, para aprender um pouco mais como trazer as medidas de lá para cá. Matéria da Gazeta do Povo. O STF estreita laços com o Supremo Tribunal Popular da China. Sim, muito estreitos laços, né? Vamos lá, outra matéria, essa mais recente. Gilmar Mendes, ministro do STF, decano, diz que todos no STF, todos no STF, ninguém questionou, todos no STF admiram o regime chinês, mas confundiu os líderes do país. Falou uma citação do Deng Xiaoping e ele achou que era do Xi Jinping. Você não sabe qual que é a citação do Deng Xiaoping, não? Ele falou o seguinte, olha, não importa a cor do gato. O importante é que ele casse o rato. Ou seja, não importa a forma que os inimigos serão eliminados. Se é por censura, se é por paredão, não importa. Matou o rato? É o que me interessa. Pois é, o Deng Xiaoping é o cara que comandava a China no massacre da Paz Celestial. Um momento triste da história da China, onde mais de 10 mil pessoas que clamavam por democracia foram mortos. Ou seja, o gato caçou os ratos, né? Ou seja, uma cena triste, né, para o Supremo usar como motivo de orgulho. Matéria da Gazeta do Povo. A China intensifica a vigilância e persegue seguidores de críticos do regime na internet. Se você criticar o regime na internet, você está no sal. Olha outra. Com nova lei,
A China prende quem questiona feitos e personagens considerados heróicos. Se você falar aqui do Che Guevara, você vai pra cadeia, né? Se você questionar os personagens heróicos, que eles mesmos definem quem são heróicos, você tá no sal. Vamos lá, matéria da Veja. Relatório aponta que China vive repressão à imprensa como o da era Mao Tse-tung, né? Documento aponta que desde a chegada de Xi Jinping ao poder em 2013, o país tem sofrido com ataques à liberdade de informação, ou seja, não tem imprensa. O STF brasileiro, todos têm orgulho do modelo chinês. Não são falas minhas. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar é essa matéria aqui da tese jurídica. Olha só, é impressionante. Eu, né, faço parte da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, faço parte como inscrito, sou advogado, tá? Passei na ordem, tá? E aí o quanto eles protegem a advocacia, veja só. Considerado persona não grata pela advocacia, o Marcelo Bretas, que é ex-juiz da Lava Jato, não terá o direito a ingressar na OAB. Não vai ser fácil a vida do ex-magistrado Marcelo Bretas, punido pelo Conselho Nacional de Justiça, com aposentadoria forçada, além da advocacia geral da União, iniciar o processo para extinguir os seus proventos, ele terá dificuldade de voltar à advocacia. Deixa eu te explicar. O Marcelo Bretas foi cassado e todo juiz tem direito à aposentadoria compulsória. A Advocacia Geral da União agora entrou contra o Marcelo Bretas, pedindo a cassação do salário dele, né, da aposentadoria dele. E aí entraram ainda pedindo que ele seja considerado persona não grata pela advocacia. Ou seja, a OAB mostra que aquelas pessoas que não são condizentes com a advocacia não podem advogar, como por exemplo esse caso aqui, matéria do Ceará Antenado, advogados condenados por esquema de vendas de liminares para bandidos estão aptos a exercer a profissão no Ceará. Parece que não condiz com o que eu acabei de falar, né? Apesar de 8 advogados terem sido condenados à prisão por corrupção em decisão do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Estadual em 10 anos da Operação Expresso 150, 6 profissionais estão com a situação regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Apenas um advogado condenado criminalmente, que está preso, teve o registro profissional excluído. O outro está suspenso, conforme o Cadastro Nacional dos Advogados da OAB. Pelo menos outros 6 advogados foram acusados de participar no esquema de venda de liminares e plantões no Tribunal de Justiça do Ceará. Meu amigo. Lá no TJCE, né, do Ceará, estavam vendendo sentença juntos com os desembargadores. Não, esses tá tudo bem. Vamos lá. Vocês viram que eu falei para vocês que o inquérito das fake news, né, vai se manter até 2026. Afinal, Cássio Nunes Marques pode não ser tão duro assim contra os bolsonaristas. A matéria é da Folha de São Paulo. Mas já que estamos falando de fake news, o André Lages, ele fez uma análise sobre algumas falas do Lula em relação a Israel. Será que dá para colocar no inquérito das fake news? Não sei se vocês viram a cena de 2 crianças que estavam carregando farinha para comer e que foram mortas. Ele faz essa pergunta, não sei se vocês viram, ninguém viu. Vocês devem ter lido uma carta do ex-ministro de Israel, do ex-primeiro-ministro, criticando que não é mais uma guerra, de que é um genocídio. Vocês já viram carta de 1000 militares anunciando que aquilo não é mais guerra, é genocídio. Mais uma vez a gente está aqui, mais uma vez o presidente da República mente e espalha informações falsas a respeito do que acontece em Israel e na faixa de Gaza, e aqui ele está inventando uma informação dizendo que o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert e uma carta de militares israelenses dizem que não é mais uma guerra, é um genocídio. Mentira. Nem o ex-primeiro-ministro e nem os militares israelenses que enviaram essa carta afirmam isso. Eles estão criticando o governo por falta de estratégia, mas eles não estão falando que é um genocídio. O presidente da República do Brasil mentiu e usou uma informação do ex-primeiro-ministro de Israel
e de ex-militares israelenses que escreveram essa nota para atribuir que eles estão afirmando que existe um genocídio na faixa de Gaza. Não é verdade. Você não pode, a pretexto de encontrar alguém, matar mulheres e crianças, deixar crianças com fome. Sob o pretexto, entre aspas, de encontrar alguém. Não, presidente, não é sob pretexto nenhum. Ou você esqueceu o que aconteceu no 7 de outubro? Com o sequestro de mais de 250 pessoas, com a morte de 1.200 pessoas, assassinato a sangue frio de mulheres, de crianças, de idosos, de crimes de estupro. Você esqueceu de tudo isso? Você esqueceu o que aconteceu no dia 7 de outubro? Ainda existem 58 reféns na faixa de Gaza, 20 dessas pessoas estão vivas. O resto são cadáveres, são pessoas que foram mortas em cativeiro ou foram mortas no dia 7 de outubro e foram levadas mortas para a faixa de Gaza. Essas pessoas estão sob custódia no cativeiro do Hamas e da Jihad Islâmica. Eu não sei se vocês viram a cena de 2 crianças. Pois é, né? E aí? O que vocês têm a dizer sobre isso, né? Parabéns ao André Lages. Pessoal, vamos lá, tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. É sempre um prazer estar aqui, estar debatendo com vocês, discutindo um pouquinho mais sobre a política brasileira, tá? E tô tentando melhorar o áudio aqui para trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.